Então vamos lá. Até para você que não sabe direito penal, o que você tem que aprender? A gente vai pegar uma coisa chamada parte geral do direito penal agora. A parte geral do direito penal, ela cai do artigo 1º ao artigo 31 do Código Penal em regra, que você vai trabalhar os princípios e a teoria do crime. Então vamos lá, o que está no seu edital? Quando você entra, olha nos meus olhos, para de mexer no celular, para que o poder da palavra encaixe na sua cabeça e você tenha a capacidade de aprender. Olha só, eu vou dar um aulão para vocês, onde na verdade eu deveria falar muito mais coisas. Pode passar direto, deixa só na... Quem está controlando o slide? Deixa só na parte inicial, tira daquela parte ali, faz favor. Beleza. Olha só, o que vocês deveriam aprender? Ou está estudando? Toda a parte geral. Então, o que cai? Artigo 1º, cai princípio da legalidade, anterioridade e reserva legal. Não há crime sem lei anterior que defina, não apenas sem prévia combinação. Legal. O 2º e o 3º são leis penais no tempo. Aí cai princípios no 2º que eu vou falar, que é a regra irretroatividade de lei mais gravosa, retroatividade de lei mais benéfica, ultratividade de lei mais benéfica e o abolitio criminis. No 3º, cai lei temporária e lei excepcional. No 4º, cai o princípio da atividade, que é o princípio que cai para a prova de vocês. Considera-se praticado crime no momento da ação da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado que conta o momento da ação. 5º, 6º e 7º, que é lei penal no espaço. Do 8º ao 12º, professor nenhum precisa falar, tá? Que fala de detração de pena, de cúmpulo de pena. Do 8º ao 12º, você tem que anotar aí, 8º ao 12º, eu vou ler o texto de lei, e se cair vai ser copia e cola, eu vou acertar, acabou. Não é muita cara da SESP-UNB. Cai o artigo 13, que é o princípio do conditio sine qua non, equivalência dos antecedentes causais. O parágrafo 1º, que é causa superveniente relativamente independente, são 6 teorias, mas é uma só, então só vou falar uma. O agente garantidor, que é no parágrafo 2º. 14, cai crime tentado, crime consumado. 15, desistência voluntária, arrependimento eficaz. 16, arrependimento posterior. 17, crime impossível. 18, dolo e culpa. 19, préter-dolo. 20, erro do tipo. 21, erro de proibição. 22, coação moral irresistível, obediência hierárquica. 23, as excludentes de ilicitude, estado de necessidade, estrito cumprimento dever legal, exercício regular de direito e legítima defesa. O 24, cai o estado de necessidade, quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua própria vontade, nem poderia de outro modo evitar, sacrifica direito próprio alheio. Cai o 25, que é muito comum, que eu vou falar também aqui, que é quem usa moderadamente para conter injusta agressão atual e iminente a direito de seu ou de outrem, que é legítima defesa. Cai o 26, que é o caráter de imputabilidade penal, que a gente estuda as formas de inimputabilidade penal, que está dentro da culpabilidade. A gente estuda o 27, emoção e paixão. 27, menoridade. 28, emoção e paixão. 29, concurso de pessoas. 30, elementares e circunstâncias, quando se comunica ou não ao crime. E os 31, as fases impuníveis do crime. Basicamente matou a parte geral do Código Penal. Mas eu falei rapidinho, mas quando a gente joga ali, isso aí dá aula para 20 dias direto para você matar o conteúdo, se você for querer matar e rever o conteúdo. Não dá para eu falar tudo, lógico, por isso você tem que estudar em casa. Então, o que eu vou fazer nessa parte geral que eu me comprometi com vocês? Eu vou trazer os pontos mais importantes. E conhecendo o CESP, o UNB, pode falar sério, a gente vai acabar saindo daqui, vocês vão falar assim, caralho, o Evandro é foda. Foda nada. O conteúdo é grande pra caramba, eu peguei um miolo, que eu tenho certeza que dali daquele miolo, 1, 2, 3, 4 questões vão estar, então você vai lembrar do aulão e falar, caralho, o Evandro falou aquilo no aulão. Mas, na verdade, não é que eu sou foda, é que a gente é objetivo, tá? E a gente vai no dedo na ferida. Passa para o primeiro aí, que é a primeira dica que eu vou dar para vocês, que é o princípio da... Passa aí, Luiz. Tem que me ajudar, Luiz. Quem vai ficar aqui no... Você tem que ficar... Deixa que o João Paulo fica aqui, você me dá uma força, meu fiel escudeiro, né? Você me ajuda aí? Passa aí, João Paulo, para mim. Ó, vai, passa aí. Pode passar. Ó, princípio da insignificância. Beleza, isso aqui é uma mnemônicazinha que foi um monitor meu, que eu estou treinando como aluno que fez, cara, é o maior barato. Que é o princípio da insignificância. Daqui a pouco eu vou mostrar a árvore do crime para vocês, tá? O que é o princípio da insignificância, pessoal? O princípio da insignificância, grave, quando ele é empregado, ele gera o chamado fato atípico. Evandro, mas o princípio da insignificância é o quê? O princípio da insignificância está dentro dos princípios gerais do direito penal. Ele, na Brase, ele diz assim, o direito penal só se preocupa com condutas que são extremamente importantes. Tipo, se alguém aqui fizer a sacanagem de levar a caneta de outra pessoa ali, o direito penal não vai querer punir. Por que ele não vai querer punir? Ele não vai te punir porque o STF falou que o direito penal só se importa com coisas grandes, coisas pequenas ele não quer saber. Então, o que pode vir a cair? É correto afirmar que o princípio da insignificância possui os seguintes requisitos. Vocês vão lembrar da Mari.
na hora da porra da prova. Então, mesmo que você não lembre de porcaria nenhuma, se você lembrar da Mari e as iniciais baterem, você vai acertar dentro das questões propostas. Então, o que tem que ter esse furto da caneta, tá? Que eu acabei de contar o exemplo para ele. Esse furto da caneta, o direito penal diz que tem mínima ofensividade da conduta do agente, ou seja, a conduta dele, cara, foi tão pequena que o Código Penal não tem que se importar. Houve ausência de periculosidade social da ação, porque perigo que tem numa sociedade o cara levar a caneta do outro? Não tem. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. O que é isso? Senso comum de todo mundo. Todo mundo faria, todo mundo levaria a caneta do outro. Então, para que transformar isso em um ilícito penal, que é muito grave? E o último, que é inexpressividade da lesão jurídica provocada. Quem tem a capacidade de fotografar mentalmente e gravar os 4, beleza. Se não, grava aí a Mari, que é os requisitos objetivos do princípio da insignificância. O que é coisa importante? 1, os princípios. 2, aonde ele se porta. Grava aquilo ali, ó, causa supralegal de exclusão de tipicidade. Depois eu vou explicar para você, dentro da árvore do crime, aonde ele fica. Mas, na prática, grava o Mari em primeiro requisito, o princípio da insignificância, que quando o princípio é ativado, não tem crime. Por exemplo, o cara levou a caneta do outro, tem crime? Não tem. Não pode instaurar inquérito policial, não pode ter ação, não pode ter nada. Pula aí. Olha que bacana. Uma das coisas que nunca se aplica o princípio e sempre cai em prova, toda vez que falar em violência ou grave ameaça à pessoa, diferença de furto para roubo. No furto funciona o princípio da insignificância. Se eu entrar num ônibus lá e pegar um passe de ônibus de 25 centavos, é princípio da insignificância, não posso ser punido, não tem crime. Exclui o fato típico. Agora, se o cara tiver com um passe de ônibus, eu meter a mão na arma e chegar e falar, vim subtrair coisa móvel alheia, mediante violência ou grave ameaça de qualquer outra forma, reduzida a capacidade da sua resistência, passa o passe de ônibus. Aí, amigo, você vai estar levando um passe de ônibus de 25 centavos, mas aquela porra vai ser crime. Por quê? Porque houve violência ou grave ameaça à pessoa. Então, no princípio da insignificância, não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa, que senão não é aplicável. E lugares, eu fiz um resumo para vocês, lugares aonde, em regra, não admite. Crimes contra a administração pública, cai para vocês, só que tem que tomar cuidado, porque o crime contra a administração pública, na regra, não usa o princípio da insignificância, só que existe vários capítulos dentro do título. Quando você pega assim, crimes contra a administração pública, tem crimes praticados por funcionário contra a administração geral, crimes praticados por particular contra a administração geral, crimes contra a administração da justiça estrangeira, crime contra a administração da justiça e crimes contra as finanças públicas. Tem 5, mas o mais importante é o primeiro, que vai do 312, que é peculato, até o 327, que é a norma penal explicativa que fala quem é funcionário público de fé e fato. Nos crimes contra a administração pública em geral, não vale o princípio da insignificância, mas um é admitido. Qual que é? É o descaminho. Qual é a diferença de descaminho para contrabando? Fácil, muito fácil. Lá, eu moro no Paraná. A professorada aqui do diferencial, quando for lá, a primeira coisa que eles vão querer ir é no Paraguai. Certeza, ainda mais quando tem mulher. A mulher compra um monte de canquilharia lá no Paraguai. E aí você entra no Paraguai e compra um iPhone. A pergunta é, o iPhone é permitido no Brasil? É ou não é? Se você entrar com um produto permitido sem pagar imposto, é descaminho. Agora, se você entrar lá, esse pessoal que toma umas bombas aí, e você comprar um oxodrolona, algum tipo de coisa que não é permitido no Brasil, você está entrando com contrabando, é material ilegal. Nunca no contrabando vai valer o princípio da insignificância. Mas, se você entrar com algo legal no país sem pagar imposto, é descaminho, é crime. Mas o próprio STF, o STJ diz o seguinte, vale o princípio da insignificância. Aí você está lá na Polícia Rodoviária Federal trabalhando, quando você para o muambeiro está lá com uma quantidade X de mercadoria, que o valor do imposto suprimido dá ou 10 ou 20 mil reais, que é onde vem a briga. O STJ fala que pode aplicar o princípio da insignificância se o muambeiro que está cometendo esse caminho tiver até com 10 mil reais de imposto suprimido ali. Já o STF é foda, fala que vale mais, ou seja, até 20 mil. Aí começa a maior brigaiada, isso é posicionamento, tá? Na prova de vocês, como é que vai cair? É correto afirmar que vale o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública? Está errado, porque quando ele fala aberto, ele fala regra. É correto afirmar que, em exceção, no caso do descaminho, vale o princípio da insignificância e o valor projetado do imposto suprimido é diferente entre o STJ e o STF. O STJ sendo 10, o STF sendo 20, está certo. E hoje o majoritário é o STF, pelo indúbio pro réu. Então, vai sempre beneficiar o cara. Beleza. O que não vale? Crimes funcionais não admite. O que é crime funcional, pessoal? Crime funcional é, por exemplo,
do 312 até o 327. Quando eu coloquei ali STF admite no peculato, ali, eu nem vou entrar nessa seara, mas vocês vão gravar que na exceção da exceção da exceção da exceção, no peculato também pode ser admitido de acordo com o STF. Crimes ambientais admitem, moeda falsa, que cai para vocês, crimes contra a falsidade, que é a falsidade material, falsidade formal, não vale. Tráfico de drogas, nunca. Posse de drogas, nunca. Crime eleitoral, não vale. E rádio clandestina, não vale. Por que eu coloquei esse rolzinho para vocês aqui? Porque quando você olha remissivamente nas últimas provas da CESP, é o que vem sendo cobrado dentro do princípio da insignificância. Coisas importantes para vocês. Princípio da insignificância, não isenta de pena, exclui o crime. 1. 2, é causa que exclui a tipicidade. Vocês vão ver lá na frente que é o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. E terceira coisa, não é aplicável na maioria dos casos que existam previsão legal, que são aqueles e nunca é aplicado onde tem violência ou grave ameaça à pessoa. Beleza? Passa aí. Ó, princípio da legalidade, artigo 1º. Esse aí, cara, é a maior conversa fiada em prova de CESP-UNB. No princípio do artigo 1º, existem 3 princípios sendo programados lá. Princípio da legalidade, da reserva legal e da anterioridade de lei. Valem os 3. Macete para a prova. São 3 princípios. Mas se tirarem o princípio da reserva legal e falar só anterioridade e legalidade, você vai dizer que está certo. Não pode tirar o da legalidade e colocar o da reserva legal. Porque, na verdade, a legalidade é maior e a reserva legal é menor, está dentro. Então, só grava assim. Caiu que tem 3 princípios, está certo. Caiu que tem 2, pode vir a estar certo. Se caiu legalidade e anterioridade, não precisa prever o reserva legal, ok? E aí eu coloquei um rolzinho para vocês ali e dei uma dica aqui do princípio da reserva legal, que é o maior barato. Os crimes no Brasil, obrigatoriamente, devem ser previstos por meio de lei em sentido estrito. Ou seja, como é que é criada uma lei? Passa pela Câmara, passa pelo Senado, vai para a mão do Presidente da República, o Presidente da República sanciona, promulga e essa lei começa a funcionar. Isso é chamada lei em sentido estrito, é lei propriamente dito. Agora, pode haver algum outro instituto que cria fato tido como crime? Impossível. Medida provisória não pode criar crime, decreto não pode criar crime, nada a não ser lei estrita pode criar crime. Agora, outro instituto pode tirar o crime? Pode. Por exemplo, pode haver a previsão legal do abolitio criminis por meio de decreto. Pode vir a acontecer. Ou por medida provisória. Quem decidiu isso? O STF. E é o que vem caindo nas provas do nível de vocês, ok? Passa aí. Vamos lá. Ó, caiu na prova. Eu trouxe uma questãozinha aqui, cara de CESP 2014, mas eu só trouxe questões que vêm sendo replicadas de forma assim cansativa nas provas e que é uma previsibilidade que cai para vocês. Vem assim: o princípio da reserva legal aplica-se de forma absoluta às regras penais incriminadoras. Está certo. A reserva penal, que é lei em sentido estrito, para criar crime, obrigatoriamente tem que ser ela. Criar o preceito primário, que é a conduta, o preceito secundário, que é a pena. Excluindo-se de sua incidência as normas penais não incriminadoras. Então, está certo. Então, por exemplo, pode vir a ocorrer um crime parar de existir por outro meio que não seja lei em sentido estrito. Então, tá a dica que eu deixei para vocês. Fiz um comentáriozinho da onde está a fundamentação do STF e é isso que você vai levar para a tua prova para servir como resumo, tá? Passa aí. Ó, lei penal no tempo. Prova de CESP-UNB. A cada 10, 9 cai. Então, a probabilidade de cair o artigo 2º e o 3º no Código Penal é imensa, gigantesca, absolutamente irritante. Então, vamos lá. O que é importante dentro da lei penal do tempo? É você saber que a regra é que a lei penal não volta. É o princípio da irretroatividade de lei penal. Essa é a regra. A lei pode retornar no tempo? Pode. Como é que ela retorna? Para beneficiar o réu. Ela retorna para beneficiar e ela ultraage para beneficiar também. Exemplo, o goleiro Bruno foi lá e matou a Elisa Samúdio. Todo mundo conhece esse caso, né? Porque foi o homicídio mais legal do mundo. Existe homicídio legal? Por isso que o professor de direito penal é tudo escroto, porque quando a gente pega um caso escroto, a gente faz ficar engraçado. Mas, na verdade, o goleiro Bruno, ele estrangulou, a mulher foi estrangulada, picotada, comida, cagada e concretada. Foi isso que fizeram com ela. Porque o goleiro Bruno estrangulou ela, depois o cara chegou, picotou, o cachorro comeu, depois o cachorro cagou e depois eles concretaram. Foi uma das maiores atrocidades que eu já vi na minha vida. Mas beleza, o cara está preso e ele tem que cumprir a pena dele e graças a Deus ali foi feito justiça. Mas imagina que quando ele foi preso, a pena era de 30 anos. Você viu quanto tempo ele demorou para ser julgado? Demorou o quê? Uns 3, 4 anos para ser julgado? Uns 3, 4 anos. Se a pena dele fosse de 30 e depois de 3, 4 anos a pena voltasse a ser
12 anos ou 15 anos, ou seja, no momento da ação da omissão, que é o artigo 4º, quando ele cometeu o crime, a pena era de 30. Lá na frente, quando ele foi processado na frente do juiz, a pena diminuiu porque o Congresso mudou a pena do crime de homicídio qualificado e diminuiu a pena. E aí você aplica a lei anterior ou a lei posterior? Na prática, nesse caso concreto, você sempre vai olhar a melhor lei. Se a da frente era melhor, ela tem que voltar para respeitar um princípio chamado lei penal do tempo do crime. Então, o nome disso é retroatividade de lei mais benéfica. Na prática, olhou duas leis aqui. Se a lei da frente for mais grave, ou seja, o cara cometeu o fato atrás com uma lei mais leve e depois ela ficou mais grave, você tem que usar a de trás. Então, a lei avança no tempo. O nome disso é ultratividade de lei mais benéfica. Se a lei da frente for melhor, ela retorna. O nome disso é retroatividade de lei mais benéfica. Mas, na prática, a regra é que a lei não volta. E a gente tem o chamado abolitio criminis. O que é o abolitio criminis? Abolitio criminis é quando dá a abolição do crime, cessa em virtude dele os efeitos penais, mas mantém os efeitos civis da sentença penal condenatória. Fácil. Até 2006 o adultério era crime. Se você traísse a sua mulher, você ia ser preso. Imagina que você traísse a sua mulher. Todo crime gera uma responsabilidade civil. E se você trair tua mulher, ela vai querer te processar civilmente. Está na cara. E aí você foi condenado, estava preso em 2005 e foi condenado a pagar 20 mil, que é a responsabilidade civil do crime. Veio o abolitio criminis, você tem que ser solto na hora, faz cessar dele todos os efeitos penais, mas permanece o quê? Os civis, ou seja, crime você não responde mais, mas é obrigado a pagar a vítima. Então toma cuidado, porque isso aqui sempre cai para vocês. E a gente tem que tomar muito cuidado no crime continuado ou crime permanente, que é a súmula 711 do STF. Essa súmula cai para caramba. Deixa eu dar um toque para vocês. A súmula diz assim: no crime continuado ou permanente, usa-se a lei do momento da cessação da conduta do agente, ainda que mais gravosa, não é mais grave, mas a mais gravosa é a do momento da cessação. Se ela for mais grave, usa ela. Fácil. Eu estou aqui em janeiro, fui lá, meti a arma na cara da minha amiga ali e sequestrei ela com preço de resgate. Isso é crime permanente. Extorsão mediante sequestro. Fiquei com ela durante um ano inteiro em cárcere. Só que quando eu apontei a arma e joguei ela para dentro do carro, que eu privei a liberdade dela, a pena era de 10 anos. Só que como o crime está se protraindo no tempo, enquanto ela está encarcerada, eu posso ser preso em flagrante, no meio do caminho, essa pena mudou. Não é mais de 10, agora a pena é de 20 anos. Ou seja, eu comecei a cometer um crime numa pena mais leve, mas o crime era permanente. No meio da execução do crime, a pena ficou maior. A súmula 711 diz que no caso do crime continuado e permanente, aquele que se protrai no tempo, você não vai usar mais grave nem a menos grave, você vai usar a última do momento da cessação, mesmo que ela seja mais grave. Então, se vier em situação hipotética, julgue o item abaixo, contar uma historinha, perguntar no A, B, C, D e E para você e falar da súmula 711, toma cuidado. Não olha para mais grave, não olha para mais leve, olha sempre para última lei, lei do momento da cessação da conduta. Está aí a dica. Passa aí. Ó, lei excepcional temporária. Cara, essa daqui é fácil. É você gravar a lei da Piracema. Aqui deve ter lugar que vocês pescam, né? Alguém é pescador aqui? Beleza. Se você pescar nessa parte aqui, o ano é daqui a aqui, tá? E essa parte aqui é a parte do defeso. É a parte que você não pode pescar. Enquanto essa lei está funcionando, porque essa lei ela é autoativada, ela ativa e desativa sozinha. Ou seja, na época do defesa ela começa a funcionar. Lei que tem tempo para começar e tempo para terminar determinado é chamado lei temporária. Lei excepcional é quando tiver excepcionalidade. Teve lá o rompimento, agora eu esqueci o nome, daquela barragem de Mariana, que deu calamidade pública. Podiam ter criado uma lei só para o momento da calamidade pública. Quando acabasse a calamidade pública, acabava a lei. Então, a prática, o primeiro ato de atenção aqui é você gravar exatamente os conceitos, que é uma das coisas que mais caem. Mesmo estando dentro do mesmo artigo, lei temporária tem um conceito. Ela dura, ela tem tempo para começar e tem tempo para morrer. Ela mesmo, dentro da própria lei, ela avisa. E lei excepcional dura enquanto durar a excepcionalidade. Agora, o que é legal? Você cometeu aqui, pescou coisa que não podia pescar. Quando o defeso acaba, quem pescar as mesmas coisas não comete crime, porque a lei ela mesmo se autorrevoga. Mas tudo o que aconteceu aqui dentro, obrigatoriamente tem que ser punido fora do tempo de validade dela. Então ela é ultrativa, ela funciona depois do tempo dela. Se ela é ultrativa, ela funciona depois do tempo dela, ela é considerada extrativa também. E ela mesmo se revoga, ela é autorrevogável. Aí vem aquelas questões idiotas, fáceis, que o aluno erra. É correto afirmar que o artigo 3º do Código Penal, a lei temporária tem data para terminar e data
para começar, ok. Ela é ultrativa, tá certo também, funciona fora do tempo dela. Ela é extrativa, tá certo também, porque extrativa é quando ela pode voltar ou pode ir para frente. E ela é autorrevogável, certinho, porque elas se autorrevogam, não precisa de outra lei na frente. Então fica muito esperto com o artigo 3º e principalmente o texto de lei, beleza? Corre aí. Tem 10 ou falta 10? Caralho, você tinha que me avisar quando tem 10. Vai, passa aí. Aí eu trouxe uns esqueminhas aqui para vocês, muito bacana, tá? Pessoa jurídica pode cometer crime? Cara, isso aqui mudou há pouco tempo, então é uma dica fundamental para vocês. Olha só, antigamente, até pouco tempo, até o início do ano, a pessoa jurídica também podia cometer crime de acordo com o STF e STJ. Mas você pega uma empresa, o diferencial concursos, ele pega, enche um caminhão de dejetos e joga no rio, crime ambiental. Quem responderia pelo crime? O STF e o STJ eram simples e falavam os dois. Tá? A primeiro plano, a pessoa jurídica vai responder pelo crime. Os dois concordavam, sempre concordaram. Então, a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime. Só que tinha uma briga. O STJ dizia assim, que para a pessoa responder, a pessoa jurídica, tinha que ter o sócio-gerente respondendo junto. Era a teoria da dupla imputação. Isso morreu hoje. O que vale? Para o STF e para o STJ, a pessoa jurídica pode cometer crime sozinha e ponto. Acabou. Ok? Tá aí a dica. Passa aí. Nexo causal. Cara, aqui tem um esquema muito do cacete, nunca mais esqueçam. Qual é o princípio do artigo 13 que cai para vocês? Equivalência dos antecedentes causais ou condite sine qua non. Não existe, por exemplo, a teoria da causalidade, isso não existe. Mas se cair na tua prova, vai cair uma questão assim, respira, aperta o cinto que você vai levantar voo agora, porque você não vai esquecer essa questão. Imagina o seguinte, cara, eu saco a minha arma. Não quero isso não. Fica aí, já vai dar certo. Fica aí, beleza? Ó, eu saco a minha arma e dou um tiro na cabeça do tio. Eu tenho um elemento subjetivo de matar alguém, tá? Eu cogitei, preparei, saquei minha arma, a intenção é de matar. Eu vou e dou um tiro na cabeça dele. Não precisa cair não. Dei um tiro na cabeça do tio. Só que o Código Penal só pune você por aquilo que você efetivamente conseguiu fazer. Se eu matar ele, pena de 6 a 20 ou de 12 a 30, se for qualificado. Mas se eu não conseguir matar, obrigatoriamente tem que reduzir essa pena de 1/3 a 2/3, que é o crime tentado. É o mesmo crime com pena reduzida. Eu tenho direito a reduzir minha pena. Aí o tchê vai para o hospital, O tchê vai para o hospital. No meio do caminho, ele é foda. No meio do caminho, a ambulância bate no poste. E o tchê vem a morrer. A pergunta é, eu respondo por quê? Olha só, eu dei o tiro, ele caiu, ele foi socorrido, a ambulância bateu e ele morreu. Eu respondo por homicídio consumado ou homicídio tentado? Tentado. Por que é tentado? Porque o Código Penal quebra o nexo causal, ou seja, eu só sou punido por aquilo que efetivamente eu fiz. A relação de causa-efeito, que é a relação de causalidade, é o seguinte, eu só respondo pelo resultado. Nesse caso, o meu resultado foi tentativa de morte, que eu não consegui matar, porque alguém bateu com a ambulância depois e veio causar morte. Nesse exemplo, tem 2 crimes. Homicídio culposo no trânsito por parte do motorista da ambulância e tentativa de homicídio por minha parte. Isso aí está no parágrafo 1º, causa superveniente relativamente independente. O parágrafo 2º é importante também, mas eu não vou tocar nele aqui não. Parte aí. Aí eu trabalhei para vocês o que quebra o nexo causal, dei uns exemplos, tá? Motorista imprudente quebra o nexo. Toda vez que eu falar que quebrou o nexo causal, é porque vai ter 2 crimes. Vai ter uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado lá na frente, tá? E aí eu deixei uns outros detalhes aqui, só para vocês gravarem. Pula aí. Ó, exclusão e causas de exclusão de antijuridicidade, que são o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento legal e exercício regular de direito. Cara, eu só vou dar um toque aqui para vocês não esquecerem. Existem decisões do STJ, mas não estão sendo empregadas em provas de CESP-NB com frequência, ou seja, a gente vai classificar aqui e vai levar o termo legal, ou seja, o que está no código. O estado de necessidade, o perigo precisa ser atual. Na legítima defesa pode ser atual ou iminente. Existe uma decisão do STJ que diz que o estado de necessidade pode ser iminente também, mas a gente não vai usar para essa prova não, ok? Primeiro detalhe. Segundo, se tiver agressão humana, é sempre legítima defesa. Se não tiver estado de necessidade. Pô, estou na praia, o cachorro fugiu, vem na minha direção. Ninguém atiçou o cachorro. Você tem que dar um tiro no cachorro para proteger a tua vida? Estado de necessidade. Alguém pegou o cachorro e falou, pega, Totó, e jogou o cachorro na sua direção, você der um tiro no cachorro, legítima defesa. Porque você está repelindo uma agressão humana. Ah, Evandro, o cara me jogou o cachorro, eu posso atirar no cara? Não, é homicídio, porra. Você tem que tirar no cachorro para você cortar o quê? A injusta agressão. Passa aí. Aí eu dei alguns requisitos da legítima defesa,
Dei do estado de necessidade também, tá? E passa aí de novo, que a gente tem o tempo reduzido. Que é uma das coisas que eu quero que vocês carreguem agora, que é mais importante para a prova de vocês. Cara, esse esquema provavelmente não está no material de vocês. Esse esquema, eu deixei um resumo, tá? Um resuminho, mas eu queria que vocês pegassem papel e caneta e, anotasse aquilo ali, ó. Que aquilo ali vai fazer toda a diferença na tua vida. Por isso que eu não deixei no seu papel aí. Tanto que foi feito na mão, você já viu? Porque é muito minha característica, cara. Infelizmente, aqui, como é muita gente, é multidão, não tem como colocar quadro. Alguém já viu minha aula? Beleza, você sabe que isso aí é o fundamental para acertar qualquer questão, né? Então, vamos lá. Grava agora. O crime, a teoria do crime, do Código Penal, o Código Penal é uma merda e é uma zona. Ele foi construído em 1942, época de Getúlio Vargas. Juntaram um monte de gente na rua Mata Cavalo, lá no Rio de Janeiro, e falaram para os caras, ou faz o Código Penal em 2 semanas eu te mato. Por isso o Código Penal são uma merda. Em 84 teve a reforma do Código Penal, que aí eles consertaram e rebagunçaram o Código Penal e a gente se ajustou à rebagunça. Então o que eu fiz com essa rebagunça? Eu peguei a teoria do crime, que ela é extremamente densa, e eu fiz ela de uma forma mais simples para você acertar a questão de concurso. Então grava. Existem 2 teorias. Uma eu não vou usar, que é a bipartida. Eu vou usar a teoria da banca, que é a teoria analítico, finalístico, tripartido. Por que é analítico? Porque não interessa, é só o nome, tá? Por que é finalístico? Foda-se para vocês também, só grava o nome, analítico, finalístico. Por que é tripartido? Que é dividido em quantos pedaços? 3, é por isso. Ah, Evandro, mas eu queria saber o analítico, finalítico, não vai saber nunca. Analítico, finalítico, grava e ela é tripartido, divide em 3. Essa é a teoria que a gente vai utilizar. O crime é dividido em fato típico, antijurídico e culpável. Qualquer coisa que falar na tua prova que tirou o primeiro pedaço lá, é correto afirmar que tirou o fato típico, exclui o crime. É correto afirmar que tirou o fato antijurídico, isenta, exclui o crime. É correto afirmar que tirou a culpabilidade, isenta de pena. Então, não pode inverter a árvore, tá? Não pode estar na tua prova assim. Até você que não entende direito penal, chegou hoje. Não pode cair dessa forma. É correto afirmar que se eu tirar o fato típico, isenta de pena. Vai estar errado. Você tem que seguir a árvore. Tirou o fato típico, exclui o crime. Tirou a antijuridicidade, exclui o crime. Tirou a culpabilidade, isenta de pena. Passa aí. Depois tem os elementos do fato típico. Fato típico tem 4 elementos. Conduta, nexo causal, tipicidade e resultado. Tá? Tá dentro do fato típico. Qualquer coisa que você cortar ali, se você tirar a conduta, tirar o nexo causal, tirar a tipicidade ou tirar o resultado, apesar que o resultado só existe em crimes que existe resultado naturalístico. Mas nem pensa nisso agora. Você vai pensar assim, o crime é composto de quantos pedaços? 3. O fato típico é dividido em quantos? 4. Tirou qualquer pedacinho ali, você mata o fato típico. O dolo e a culpa está dentro da conduta. Por isso que quando você tira dolo e tira a culpa, tira a conduta. Tirou a conduta, corta o fato típico. Cortou o típico, exclui o quê? Exclui o crime. Na verdade, é quase que fosse um joguinho. Se você olhar assim e falar, agora eu entendi. Para estar completo tem que ter isso aí. Então, se eu for lá e rabiscar a conduta, automaticamente o fato típico precisa de 4 pedaços. Então, eu vou ter que tirar o fato típico. Então, exclui o crime? E se falar que tirou a conduta, tirou o fato típico, isenta de pena? Vai estar errado, porque cruzou a árvore. Aí está errado, porque os 2 primeiros elementos levam para a exclusão do crime, tá? Passa aí. Aí ela começa a encher um pouquinho, né? Então, olha só. O crime é composto por fato típico, antijurídico e culpável. O fato típico é de 4 pedaços. A culpabilidade é dividido em 3 pedaços. A antijuridicidade não é dividida não, tá? Aquilo ali que está no meio não é divisão. Até veio errado, era para estar vermelho ali. Na verdade, funciona assim. O segundo elemento, se houver legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal, você vai tirar a antijuridicidade, vai excluir o crime da conduta do agente. Olha que legal, olha essa frase. Todo fato típico é antijurídico, tá certo? Tá errado. Agora, se eu falar que todo fato antijurídico, ele é típico, mas nem todo fato típico é antijurídico, vai estar certo. Sabe por quê? Imagina o seguinte, você é policial civil, passou no concurso, botou a pistola na cintura, prendeu o cara falou assim, vou te matar, seu filho da puta. Aí você ficou com aquilo na cabeça. No outro dia, você encontra o cara no shopping, o cara arranca a arma e dá um tiro na tua direção. O que você vai fazer? Você vai reagir, vai usar moderadamente dos meios necessários para conter injusta agressão à tua eminente direito seu ou de outro. Você vai pegar só 40, vai repelir a agressão dele, vai dar um tiro na cabeça dele. Se você deu um tiro na cabeça dele, você teve conduta,
teve nexo causal, porque foi o seu tiro que matou ele, teve tipicidade, está no artigo 121 do Código Penal, e teve resultado, ele morreu. Então você cometeu o fato típico, mas a pergunta é, o direito deixa você fazer aquilo ou não deixa? Deixa. Então foi fato típico, mas não foi antijurídico. Mas tudo que é antijurídico, antes tem que ser o quê? Fato típico, beleza? São macetezinhos que você vai gravar. Culpabilidade tem 3 pedaços: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Agora, qual é o macete? O que acontece? Essa árvore está completa. Se você cometer isso aqui sem aquele pedaço ali, efetivamente você cometeu o crime. Mas o que exclui o fato típico? O que exclui a culpabilidade que pode cair na tua prova? Passa aí. Olha só, fatos que excluem o fato típico. Primeiro, princípio da insignificância, que eu falei para vocês. Exclui o primeiro elemento, fato típico, exclui o crime. Na verdade, devia estar em cima da árvore, né? Mas tudo bem. Coação física irresistível. Toma cuidado. Se cair na tua prova assim, coação irresistível, está sempre errada a questão. A coação, você tem que perguntar se ela é física. Se ela for física, exclui o tipo. Se ela for moral, exclui a culpabilidade. Então, toda coação moral isenta de pena. Toda coação física exclui o fato típico. Erro do tipo essencial. O erro do tipo, ele é assim. Erro do tipo essencial, ele pode ser excusável e inexcusável. O excusável tira o dolo e a culpa. Porra, meu povo, se tirou o dolo e a culpa, automaticamente tirou o dolo e a culpa. Se o dolo e a culpa está dentro da conduta, matou o fato típico, mata quem? Mata o crime. Tranquilo? Então, e espasmos involuntários. Cara, você imagina o seguinte. Tá, quem aqui da frente sonha pra caralho assim, mas não quer só não, sonha em ser policial federal de todo jeito. Beleza. Cara, é o maior barato. Você faz o concurso, faz a prova, tudo certinho, faz o curso de formação na Academia Nacional de Polícia, vem para casa e fica esperando a nomeação. E você tem que, segundo a 8.112,90, no dia da posse, entregar um atestado médico. Você imagina, cara, se você vai lá tomar café e se despedir do seu amigo e o seu amigo é epilético. E o que acontece? Você chega lá na mesa do café, você vai tomar posse meio-dia, 8 da manhã, você vai se despedir dele, fala com ele, cara, passei no concurso, salvei minha vida, vai tudo dar certo. E aí ele pega a faca de pão e dá uma epilepsia, esfaqueia você, corta a tua barriga até em cima, e aí você não consegue mais dar o atestado médico. A pergunta é, você não vai entrar no concurso, vai se fuder, e ele não responde pelo crime. Por quê? Porque ele não teve conduta, porque isso foi o quê? Um espasmos involuntários. Então, nunca tome café com um cara que tem epilepsia com a faca de pão na mão, tá? Lembra dessa porra na hora da prova. E o que exclui a culpabilidade para a gente terminar? Exclui aí. Olha só, aí eu tive que pegar a culpabilidade e abrir ela, né? Que aí tem uns macetinhos. O que exclui a culpabilidade? Primeira coisa, é o caráter biológico, que é exceção do Código Penal. São os menores de 18 anos, é absoluto, tá? O menor de 18 anos, ele pode estar um dia antes de completar que ele não responde pelo crime. Ele vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E o caráter biopsicológico, que é a regra. Gravem isso. Culpabilidade, o que exclui? É o erro de proibição e a exigibilidade de conduta diversa, que é onde eu queria colocar o macete para vocês aqui. O que exclui é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica à ordem manifestamente não ilegal. Mas, cara, coação física irresistível, se cair na tua prova, exclui o quê? O fato típico, o crime. Coação moral, culpabilidade, isenta de pena. Beleza? Acho que fechamos, né? Então, ó, sobe aí, eu dei uma palhinha da parte geral do Código Penal, e aí vai aquela velha máxima, que é o seguinte: quem aqui entendeu 100% do que eu falei aqui, com o grau de velocidade que eu falei? Levanta a mão. Mentira, a maioria está mentindo, porque de tudo aqui, 10% entendeu, e o restante não entendeu tudo. Quem não entendeu tudo, está na hora de acordar, meter a cara e estudar, porque com o edital aberto, é esse ritmo de aceleração aqui que a gente estuda. Beleza? Ah, vai sortear. Pessoal, vamos sortear aqui 2 apostilas da Polícia Militar. Então são 2 volumes, ó. Volume 1, ó que bacana. Como diz o Evandro, a capa é tudo. Ficou bonita a apostila pra caramba, bacana, cara. Né? É essa aqui. Então são 2 volumes, tá? Evandro, fala o número aí de... Você vai falar de 1 até 900. Pera, você tem algum livro meu aqui, não, né? Tem, tá tudo aí. Pega os 2 ali. Otários. Pede para os meninos pegar lá na livraria. Otários. Talhos. Ó, foi cagar. Só pedir para o Luiz. Aí o Luiz pega para a gente lá. Você quer qual? Penal ou administrativo? Qualquer um, é que eu queria te mostrar como é que vocês são educados e como é que a gente é retardado. Vamos lá. De 1 a 900? De 1 a 900. Porra, cara, 1, né? 1? Cadê 1?
Quem é o 1? Lá. Você foi o escolheu, foi eu não, porra. Você foi o primeiro? Você foi o primeiro a comprar, cara? Foi o primeiro a comprar lá. Cara, depois você me procura. Você me procura, eu vou fazer o seguinte com você, cara. Fora a apostila aqui, eu tenho certeza que você vai se matricular lá no diferencial. Já é de lá. Então eu vou fazer o seguinte. A gente faz um combinado. Já que você for o primeiro a comprar, nunca mais você paga nada na plataforma do Alfa. Tudo que você escolher lá, eu te dou de presente, cara. Beleza? Valeu, cara. Mas o que você precisar, qualquer coisa, material, tudo que você precisar, vai estar lá só porque você for o primeiro. Valeu, obrigado. Ó, eu tenho TDAH, não tenho? Olha que legal. De 1 a 900, o 2. Quem que é o 2? Ô, meu brother, quem chegou primeiro, chega primeiro. Quem chegou por último, senta na janela. O primeiro... Cara, fala que eu não fui isonômico. Lógico que eu fui isonômico. O primeiro e o segundo. E acabou. Ó, o mundo não é perfeito. Beleza? Eu sempre irrito meio mundo, cara. Sempre funciona. Cadê os meus livros? Aqui, meu querido. Presta aí. Agora eu vou te mostrar. Eu queria que o Thales estivesse aqui. Então vem cá. Cadê? Não, vem cá você. Vem cá. Você quer ver algo mais isonômico? Tudo retardado. Quer ver? Não, me dá o de penal, que é mais pesado. Vem cá. Fica aqui no meio. Escolhe o lado de lá e eu fico lá de cá. Beleza? Você vai... Vamos lá. O Espírito Santo vai guiar a gente. Beleza? Fecha o olho. Fecha o olho. Tá? Vai. 1, 3, 2... Você é guiado pelo Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu. Valeu. Deixa eu pegar um pendrive aqui. Não, o Espírito Santo não guiou para jogar em você. Beleza? Quem vai entrar agora? Agora é o Anderson Brasil. Anderson. Brasil, 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 Brasil. Uou! Puta que pariu, lindo, caralho. Lindo? Achei. Quer um beijo? Pessoal, bom dia a todos e a todas. O Ciframe, ele é meio ciumento, né? E ele sabe que eu sou a favor do poliamor. Mas ele não acredita, né? Nessa existência jurídica. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui na Missão Goiás. É uma grande responsabilidade assumir o microfone após o Evandro Guedes, certo? Eu até pedi para que o Márcio Tadeu entrasse, o Ciframe entrasse, porque eu estou me sentindo que eu estou vim cá para limpar o palco. Mas vamos tentar, dentro do tempo que foi proporcionado. Quem está com material na mão aí, diz amém, por favor. Amém. Pessoal, como nós temos só 30 minutos, eu já fui puxado a orelha aí que nós não podemos ultrapassar esse tempo, tá? Foi preparado esse material com todo carinho para vocês. Nós temos os principais tópicos que nós acreditamos realmente que poderá ser cobrado nas carreiras policiais, em especial na Polícia Civil, certo? Aqui, na primeira parte, fala dos crimes contra a pessoa. Quais são os 4 crimes dolosos contra a vida? Todos nós sabemos quais são eles: homicídio, participação em suicídio, infanticídio, o quê? Aborto. O primeiro crime, que está aí previsto, o 121, que é o primeiro crime da parte especial. Todos nós sabemos, como o Evandro falou agora há pouco, brilhantemente, que o nosso Código Penal é de 40. O nosso código, nós temos 2 partes. Quais são elas? A parte geral e a parte o quê? A parte geral fala da estrutura do crime e a parte especial dos crimes em espécie. O primeiro crime da parte especial é o crime de homicídio, que tem o menor caput. São apenas 2 palavras lindas. Quais são elas? Matar alguém, certo? O que seria o conceito de homicídio? O que é matar alguém? De uma forma bem simples, matar alguém, homicídio, é a eliminação da vida humana extra-uterina, praticada por outro ser humano. Aí fazemos uma pergunta bem simples, que costuma cair nas provinhas.
Quando que o homicídio se consuma? Quando a pessoa morre? Tudo bem, mas quando a pessoa morre? Nós tivemos uma lei em 97 que foi um divisor de águas, certo? Que foi a lei dos transplantes. Antes de 97, para que ocorresse a consumação do crime de homicídio, tinha que acontecer 3 coisinhas. Quais são elas? A interrupção das atividades cerebrais, certo? A interrupção da atividade respiratória e da o quê? Da circulatória. Após 97, o homicídio se consuma apenas com a morte cerebral. Tudo bem. A pena do homicídio, reclusão de 6 a 20 anos. Isto é o homicídio simples. Nós temos também, no parágrafo 1º, nós temos o homicídio privilegiado, que aí no Código Penal está dizendo causa de diminuição de pena. O que seria? Existe algum privilégio para cometer crimes? Quer dizer, uma causa de diminuição de pena. O que seriam essas causas? Quando acontecerem 3 coisinhas. Quando você tirar a vida de outrem, impelido por relevante valor o quê? Moral, social, ou sob o domínio de violenta emoção, após injusta agressão? Provocação da vítima. Nas provinhas eles colocam muito, eles substituem a palavra provocação, por quê? Para derrubar quem não é o quê? Alfa com, ou quem não é? Diferencial. Porque nós seremos derrubados. Cadê o professor português? Ela vai entrar, né, gente? Nós seremos derrubados? Não, tá? Porque se for uma injusta agressão, será homicídio privilegiado? Será o quê? Como o Evandro Guedes explicou daqui a pouquinho. Antes. Será legítima? Que é uma das causas excludentes de ilicitude. Beleza, então. Tá? Então, terá uma redução de pena. A doutrina entende que também existe o homicídio privilegiado qualificado. O que seria o homicídio privilegiado qualificado? Quando os motivos do crime for uma das situações de privilégio, certo? E ele utilizou para execução uma das qualificadoras, o quê? Subjetiva ou objetiva? Objetiva. Então, há um entendimento que existe realmente o homicídio privilegiado qualificado. E qual que seria a pena desse homicídio privilegiado qualificado? A pena, meus queridos, é a pena do homicídio qualificado, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 121, que traz uma pena de quanto? De 12 a 30 anos. Então, será a pena de 12 a 30 anos, com a redução em decorrência do privilégio. Mas qualquer uma das qualificadoras do crime de homicídio poderá proporcionar esse homicídio privilegiado qualificado? Não. Somente as qualificadoras o quê? Objetivas. Somente as qualificadoras objetiva. Nós sabemos que o homicídio simples não é crime hediondo e o homicídio qualificado é. Perguntinha de prova. E o homicídio privilegiado qualificado? Ele é crime hediondo? É? Não. Por quê? Posicionamento dos nossos tribunais superiores. Mas, por exemplo, se a pessoa não teve motivo, ele vai executar? Não. Então, como diz Capes e outros doutrinadores, as circunstâncias, elas são o quê? Preponderantes em relação aos meios de execução. Então, o homicídio privilegiado, qualificado, não é crime hediondo. Todos nós sabemos, crianças, que ano passado, nós tivemos 2 alterações bastante significativas no homicídio qualificado. Quais são elas? A inclusão do inciso 6º, como está na apostila de vocês, a inclusão do inciso 6º ao parágrafo 2º do artigo 121, que trata de uma nova forma de homicídio qualificado, que é chamado de feminicídio. O que seria o feminicídio? É matar uma mulher, qualquer mulher, certo? Por questões de quê? De sexo feminino. E se eu matar o Tadeu? Porque existe a diferença entre sexo, gênero e opção sexual. Eu não vou falar todas essas qualificadoras, as qualidades do Tadeu, para não dar problema, certo? Então tem que ser questões de sexo
feminino, inciso 7º, 6º, como está aí no material de vocês. E também, que pode fazer parte da vida de vocês, espero que não, policiais morrem? Não. Viram heróis. Quem crê diz amém, por favor. Crianças, foi incluído, ao parágrafo 2º do 121, o inciso 7º, que alguns doutrinadores chamam de homicídio o quê? Funcional. O que seria esse homicídio funcional? É quando há a eliminação da vida extrauterina praticada por outra pessoa, e esta vítima tem que tentar o quê? Ser uma das pessoas descritas no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, as nossas polícias. E também incluiu quem, pessoal? A Força Nacional e o sistema penitenciário. Mas somente isso, que a pessoa será enquadrada nessa espécie de homicídio qualificado? Nossos familiares. Mas a lei, ela especificou, é qualquer tipo de familiar? Não. Até quanto? Segundo? Terceiro? Quem que é terceiro grau? Crianças, é um pouco diferente do que vocês aprenderam com a vovó, com a mamãe. Não casa com a sua prima primeira, não. Primo primeiro, certo? Nós sabemos que os nossos irmãos, segundo o direito civil, os nossos irmãos são parentes o quê, pessoal? De segundo grau, certo? E quando falamos em tio, tio é o quê, pessoal? De mim até no papai, primeiro grau. Do papai até no vovô, que namorou com a vovó e fez o papai, é o quê? Segundo grau. E fez também o titia de quê, pessoal? Terceiro grau. Então, aquele primo primeiro que vocês aprenderam, é parente qual grau, pessoal? Quarto grau. Mas não basta apenas matar o seu parente de até terceiro grau. Tem que ser por esta condição. Por esta condição, né? Por você ser um desses agentes de segurança pública, crianças. Tá? Aí, pessoal, depois vem a participação em suicídio, né? Certo? Quais são as hipóteses de participação em suicídio, pessoal? Você pode participar de qual forma? De forma moral ou forma o quê, pessoal? Quando você induz, instiga ou auxilia alguém a tirar a sua própria vida, beleza? A lei pune o suicídio? Pune? Ele só pune a participação no suicídio, que seria a punição da pessoa que colaborou, certo? De forma moral ou forma o quê, pessoal? Material. Aqui, crianças, logo em seguida, no material, fala para vocês sobre o crime de aborto. O aborto é permitido no Brasil? Qual que é a regra? A regra que o aborto é o quê? É crime, certo? Mas existem as hipóteses de aborto legal. O que é um aborto legal? É um aborto massa, como os jovens dizem? Não, é o aborto que a lei permite ser praticado. Quais são as hipóteses de aborto que a lei permite? Primeiramente, tem que ser praticado por quem esse aborto legal? Por médico. Primeira situação, quando não há outro meio de salvar a vida de quê? Da gestante. Ou quando a gravidez for resultante de quê? De estupro. Mas a pessoa que foi estuprada, ela é obrigada a fazer o aborto? Não, né? E se ela for menor? Precisa do consentimento do quê? Dos responsáveis, do maior, dos pais. Perfeito. Em 2012, o STF decidiu, de forma bem significativa, a respeito de qual modalidade de aborto agora? Legal. O aborto de fetos, o quê, pessoal? Anencéfalos. O STF entendeu que o anencéfalo é considerado como natimorto. O que quer dizer natimorto, pessoal? Nasce e morre, certo? Então, hoje ainda, o aborto de fetos anencéfalos é crime, pessoal. Precisa de autorização judicial? Não. Quem é o juiz? Quem usa a toga agora? A toga é branca. Quem decide é quem, pessoal? É o médico ali, tem uma orientação como deve ser feito esse procedimento. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo manusear isso aqui, que a minha leitura é pouca, certo? Aí foi colocada
Onde que é para cá? Eu não estou acostumado com essas coisas modernas, tecnológicas, crianças. Padrão CESP, 2016, acerca dos crimes contra a pessoa. Assinale a opção correta. Letra A. Quando o homicídio for praticado por motivo fútil, haverá causa de diminuição de pena? Não. O motivo fútil é uma qualificadora, não é, pessoal? Sim ou não? E é qualificadora objetiva ou subjetiva? Perfeito. Letra B. Sempre que um agente mata a vítima, mulher, tem-se um caso de feminicídio? Letra C. O homicídio e o aborto são os únicos tipos penais constantes no capítulo que trata dos crimes contra a vida? Letra D. O aborto provocado é considerado crime pelo direito brasileiro? Parece que o pessoal engoliu aí a saliva. Não existindo hipóteses de exclusão de licitude? Espera aí, vamos pensar um pouco. Letra E. O aborto provocado será permitido quando for praticado para salvar a vida da gestante ou quando se tratar de gravidez decorrente de estupro? Fácil. A questão de ser fácil ou ser difícil depende do quê, pessoal? Do conhecimento que vocês têm. Porque o padrão de vocês é o quê, pessoal? É elevado. Quem vai conquistar a tão sonhada vaga aí diz amém. Então, qual a resposta correta, crianças? Tá fácil? Será fácil? Amém. Crianças, logo após o material aqui, crianças, fala a respeito do crime de lesão corporal. Presta atenção aqui. Qual é o artigo da lesão corporal? O que é a lesão corporal? Muitas pessoas acreditam, quem não é alfa-com e quem não é diferencial, que a lesão corporal é apenas uma lesão à integridade corporal. É só isso, crianças? Também a ofensa o quê? A saúde de outrem, tá? Por exemplo, se eu provocar uma diarreia no Tadeu, porque deixei a minha alimentação, quando fui dar aula lá na escola dele, lá para na hora do recreio, eu me alimentar. Aí quando eu cheguei lá, pelo corpinho dele, vocês percebem, né? Quando eu cheguei lá, o meu alimento estava lá ainda? O que ele fez? Comeu. E isso tem sido repetido por várias vezes. Aí o que eu decidi? Colocar alguma substância ali, para que provocasse uma diarreia nele. E o fiz. Qual o crime que eu cometi? Lesão corporal. Nesse caso aí, a lesão, tem que ver quais foram as consequências, né? Pode ser a lesão leve, certo? Porque eu provoquei nele o quê? Uma diarreia. Então, provocar diarreia, paralisia momentânea, tudo isso é causa de lesão o quê, pessoal? Corporal. Beleza. Logo depois, pessoal, falamos da lesão corporal de natureza grave. A lei é muito... há um detalhe que pode derrubar alguns candidatos que não têm o nosso padrão. Porque o legislador colocou lesão grave, como vocês podem observar. Mas colocou apenas o nome lesão grave e tem 2 parágrafos com o quê? Situações diferentes e penas o quê, pessoal? Diferentes. Nós podemos chamar as 2 hipóteses de lesão grave? Não, aí veio a doutrina e separou. O parágrafo 1º é lesão grave e o parágrafo 2º é lesão o quê, pessoal? Gravíssima. Então, esse nome, lesão gravíssima, é um nome criado o quê, pessoal? Pela doutrina. Beleza. Quando a lesão será grave? Pessoal, a resposta é bem simples. A lesão será grave quando ela não for leve. Mas podemos dizer de uma forma mais tranquila. A lesão será grave, será leve, quando ela não apresentar elementos o quê, pessoal? Qualificadores. Beleza. Aí aqui trouxe o rol das situações, que será lesão grave e será lesão o quê, pessoal? Gravíssima. Ó, inciso 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de quê, pessoal? De 30 dias, certo? Tem que existir um exame complementar? Sim. Em qual data? A partir do quê? Do 30 dias. Beleza, né? Tranquilo. Inciso 2. Perigo de vida, criança. No certo seria perigo de perder a vida, né? O que seria perigo de vida? Certo? A pessoa não teve a intenção, certo?
de matar, apenas teve a intenção de lesionar, entretanto, causou um perigo de vida, certo? No caso, o perito tem que transcrever lá no documento em que consistiu esse perigo à vida, certo, crianças? E o promotor tem que repetir isso quando for oferecer a denúncia. Inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. O que é debilidade? Enfraquecimento, né? Permanente quer dizer que é para sempre? Não, talvez não tenha uma data provável que se vai recuperar ou não, certo? Inciso 4, aceleração do parto. A criança morreu? O bebê morreu? Não. O que seria a tal da aceleração do parto? Antecipação da data do nascimento. Antecipação, a criança nasceu normal, normal não, né? Porque o normal seriam 9 meses, né? Ela só nasceu antes da data programada. E a pena da lesão corporal grave é de 1 a 5 anos. Aí no parágrafo 2º, pessoal, fala da lesão corporal o quê? Gravíssima, que cai muito em prova. Incapacidade permanente para o trabalho, certo? É o inciso 1. Inciso 2, enfermidade incurável. Dê um exemplo para mim. AIDS, certo? Logo abaixo no material de vocês, traz uma situação em relação à transmissão intencional de AIDS. Se eu tenho o vírus da AIDS, peguei de alguém, do diferencial, aí o que acontece? Eu fiquei tão magoado que eu tinha a intenção de passar para alguém. Façamos de conta que eu fiz aquela relação sexual desprotegida, a pessoa pegou e morreu. Qual o crime que eu respondo? Qual crime? E isso, crianças, homicídio. E se a pessoa não morreu? Há 2 entendimentos, crianças, né? Há 2 entendimentos. O entendimento majoritário, que seria lesão corporal de natureza, o quê? Gravíssima, mas há um entendimento do STJ, salvo engano de 99, que diz que pode configurar o quê? Tentativa de homicídio. E se eu tenho a doença, fiz amor com o Tadeu, com a intenção de passar, Deus pôs a mão e ele não pegou nada. Eu cometi algum crime? Cometi algum crime? Claro que cometi. Porque o direito penal, ele não protege somente o quê, pessoal? Ele não atua quando ocorre o dano, mas também do perigo de quê? Do perigo de dano, certo? Se no caso eu tenho a doença, fiz sexo desprotegido com a intenção de passar e não passou, quer dizer, eu vou responder pelo artigo 131. Perigo de contágio de moléstia grave. Crime de perigo individual. Professor, por que eu não vou responder pelo artigo 130, que fala perigo de contágio de moléstia venérea? A doutrina entende que a AIDS não é doença o quê, pessoal? Venérea, porque ela não somente é transmitida pelas vias o quê, pessoal? Sexuais, tá? Então, mesmo se a pessoa não pegue, eu responderei ainda pelo artigo 131. Beleza, crianças? Mais uma questãozinha para vocês. Questão 2. Tendo em vista que cada uma das próximas opções apresenta uma situação hipotética sobre delitos praticados contra a pessoa, assinale a opção que apresenta situação característica de delito de lesão corporal de natureza grave. Vamos lá, todo mundo, na mesma fé. Letra A. O médico Rodrigo, sob a justificativa de injetar um analgésico em Luísa, grávida de 2 meses, aplicou-lhe uma anestesia geral e, aproveitando da incapacidade de resistência do paciente, realizou, em comum acordo com o namorado da paciente, um procedimento abortivo, sem que a gestante tivesse o quê? Consentido. É crime de lesão corporal de natureza grave? Não. Letra B. Pedro, após ter sido preterido em sua expectativa de promoção no emprego, desferiu socos no rosto e no estômago de seu chefe, Elias. Embora a agressão tenha provocado tontura e hematomas na pele de Elias, este não apresentou nenhuma lesão aparente.
Em razão da conduta de Pedro, Elias teve que se afastar das suas atividades profissionais durante uma semana, retornando ao trabalho no fim desse processo. Como nós falamos agora há pouco, o que a lei prevê, essa também é uma lesão corporal de natureza grave, pessoal? O que é então? Lesão leve ou lesão grave ou gravíssima? E se por acaso eu só empurrei o Tadeu e ele caiu quicando com o bundinho no chão, da bundinha no chão? É lesão leve? Não ficou nenhuma marca. Seria o quê? Vias de fato, contravenção penal. Letra. Cláudio caminhava por uma via pública, quando, inesperadamente, um desconhecido deferiu-lhe um soco no rosto. A agressão fez que os óculos da vítima se quebrassem e ferissem o seu rosto, fazendo sangrar. Em decorrência da agressão, Cláudio ficou com a vista turva e somente restabeleceu 2 semanas após a agressão. Também não. Letra D. Após discussão com sua colega de trabalho, Regina, que estava grávida, deferiu-lhe um chute com a intenção apenas de machucá-la. Entretanto, em decorrência da conduta de Paulo, Regina entrou antecipadamente em trabalho de parto. É crime de lesão corporal de natureza grave? Grave ou gravíssima? Não sei. Quando vocês vão responder a questão? Quando você faz a primeira leitura, por exemplo, se a letra A, você acredita que é a letra correta, você lê as restantes ou já passa para a outra? Não mintam. Quem aqui leu somente a primeira alternativa, acreditou que era correto, já pulou para a segunda? Não mintam. O povo aqui mente, hein, crianças? Porque às vezes as pessoas, porque se você for calcular realmente quanto tempo você tem para fazer cada questão, você fica até assustado. E tem pessoas que não têm o padrão alfa ou o padrão diferencial, que apenas lê se acerta, já pula para outra. E isso não é uma atitude o quê, pessoal? Correta. Tem que ler todas as alternativas. Letra E. Manuel, após provocação, desferiu 2 chutes que não resultaram em lesões contra seu irmão Isaac, embora tenha sentido dores durante 2 dias. Isaac voltou a exercer normalmente suas atividades habituais. No dia seguinte, a briga com seu irmão Manuel. É lesão corporal de natureza grave? Então qual que é a resposta certa? Tá fácil ou vocês são bons? Nós é bom. Professora Janaína, cadê a professora Janaína? Você escutou isso? Abstraia. Como o pessoal começa a falar, é nós. Meus queridos, logo aqui após, crianças, fala sobre o crime contra a dignidade sexual, certo? Os crimes contra a dignidade sexual, os crimes sexuais sofreram uma alteração muito significante a partir de qual ano, crianças? De 2009, onde, por exemplo, surgiram algumas alterações, algumas condutas novas que passaram a ser o quê, pessoal? Crime. Por exemplo, antes de 2009, existia o crime de atentado violento ao pudor? Qual artigo que era? 214. Mas houve o abolitio criminis em relação ao 214, pessoal? Houve? Não. Apenas ele, tipo assim, amaziou com o 213, né? Estão todas as condutas onde? Agora lá no 213. Constranger alguém. Esse alguém é só mulher como era antigamente? Pode ser o Tadeu? Pode ser o Tiago Cifrman? Constranger alguém para praticar com ele qualquer ato libidinoso ou um ato libidinoso, que é a conjunção carnal. Qual é a diferença entre conjunção carnal e ato libidinoso? Eu tenho vergonha de falar sobre essas coisas. Conjunção carnal, crianças, é a tal pênis, vagina. Qualquer outra coisa que você faça,
que não é conjunção carnal, que te dá prazer, é chamado de quê, pessoal? Atos libidinosos. Se eu perguntar para vocês, o que é uma relação sexual hoje? Não fica meio complicado? Não precisa falar. Fica meio complicado, tá? Então, só para colorir a mente de vocês, é mais ou menos isso aí. Então, hoje tudo é o quê, pessoal? Estupro, tá? Então, vamos lá, crianças. Vou dar um exemplo aqui agora. O Tadeu, eu tenho a intenção de estuprar o Tadeu. Aí eu chego, Tadeu, com a minha arma, tira a roupa. Eu tenho intenção de quê? De estuprar. Tadeu, tira a roupa. Quando ele começa a despir, cadê o Tadeu? Aquele corpo, falta 50 minutos ainda, né? Aquele corpo maravilhoso, eu tenho ejaculação precoce. Nem cheguei a tocar no corpo de Tadeu. Estou aqui, tira a roupa. Pokémon de Cerrado. Aí ele começa a despir. Aí eu fico com tanto tesão no Tadeu, que eu tenho ejaculação precoce. E vou embora, sem tocá-lo. Qual o crime que eu cometi, crianças? Letra A, estupro. Letra B, tentativa de estupro. Letra C, estelionato sexual. Mas estelionato sexual existe. Está aí no material de vocês. É o artigo o quê, crianças? 215. Letra D, satisfação da lascívia de outrem. Ou letra E, fato atípico? Que nós sabemos hoje que o entendimento moderno da jurisprudência, que pode haver o estupro o quê, pessoal? Sem toque. Como reafirmou agora o STJ, a doutrina já falava isso. Mas nesse caso, eu não tinha a intenção de estuprá-lo? Tinha ou não tinha? E eu fui impedido por circunstâncias alheias à minha vontade. Então, nesse caso, eu responderei por tentativa de quê? De estupro. Assim também como ocorre quando a vítima, a fuga da vítima, intervenção de terceiros. Então, nesse caso, eu responderei por tentativa de estupro. Crianças, eu tenho só 5 minutos, minha vontade era ficar o dia todo conversando com vocês. Então vamos falar de umas coisas mais relevantes aqui agora, principais. Estupro de vulnerável, cai em prova? Muito. O que é vulnerável hoje? É só um menor de 14 anos? Por exemplo, e o STJ entende que a vulnerabilidade, ela é absoluta ou ela é relativa? O STJ entende que a vulnerabilidade, nesse caso, de violência sexual, ela é absoluta ou ela é relativa? É absoluta, não interessa se a menor de 14 é sua namorada, não interessa que houve o consentimento dela, não interessa se ela é garota de programa, não interessa, já teve experiência sexual anterior, basta apenas que ela tenha a idade menor de 14 anos para configurar o estupro de quê? De vulnerável, certo? Também é vulnerável, como prevê o parágrafo 1º do artigo 217A, quem, crianças? Márcio Tadeu. Artigo 26 do Código Penal. Doente mental ou desenvolvimento mental incompleto ou o quê, pessoal? Retardado. Agora, olha o peguinha. O artigo 225, parágrafo único, prevê o seguinte, alterando o que previa antes de 2009. Porque antes, o estupro, os crimes desse capítulo, eram crimes de ação que? Privada. Hoje, a regra é que são crimes de ação pública condicionada ao quê? A representação. O artigo 225 fala o seguinte, que quando se tratar de menor, certo, crianças, ou vulnerável, aí já passa a ser ação pública incondicionada. Aí vem o pega. E se eu causei, crianças, aquela, por exemplo, eu embriaguei, por exemplo, o Cifrman, com o intuito de possuí-lo sexualmente, porque ele é grande, ali é difícil a missão, meu querido, não é fácil não. Se começar pelas pernas, é mais fácil, pode ver que ele nunca dá aula de bermuda, porque pode ser uma humilhação muito grande. Então, se eu proporcionei um álcool para ele, ficou doido, drogado, e desmaiou, e eu pratiquei com ele alguns atos libidinosos. Qual o crime que eu cometi?
Estupro de vulnerável. Qual tipo de ação que é? Ação pública condicionada à representação ou ação pública incondicionada? Ação pública condicionada à representação. Coisa novíssima, certo, gente? Essa vulnerabilidade, ela tem que ser absoluta, ela tem que ser permanente. Se ela foi causada pelo agente somente para aquele momento, ainda é estupro de quê? De vulnerável, mas a ação é pública condicionada ao quê, pessoal? A representação, os 6 meses, né? A partir do momento para você apresentar. Para apresentar o quê, gente? Incondicionada para você apresentar a representação, a partir do momento que você... porque, por exemplo, a pessoa estava de costa, tem que saber quem realmente foi o quê, pessoal? O autor, não lembra. Então, isso, fiquem ligados nisso. Não basta apenas, foi crime de estupro de vulnerável. Entretanto, nesse caso, não era uma vulnerabilidade absoluta. Ela foi somente para quê, criança? Para aquele momento. Não foi permanente. E, nesse caso, a ação é pública, condicionada à representação. Beleza, crianças? Para fechar, eu tenho fim. Acaba, porra. Crianças, os crimes contra, como o Evandro colocou, eu vou fechar em 1 minuto. Viu, lindão? Artigo 26, né? O que acontece, gente? Os crimes contra a administração pública, em especial, quando se fala em carreiras policiais, eles não só caem, ele o quê, pessoal? Despencam. Nós sabemos que o crime contra a administração pública praticado por servidores públicos, por exemplo, são crimes o quê? Próprios. Tem que ter uma qualidade especial do quê, pessoal? Do agente, certo? Nós sabemos que por força do artigo 30, certo? Um particular também pode responder. Pode ou não pode, pessoal? Se ele souber daquela condição. Perfeito. Então, é importante vocês analisarem com carinho as 8 espécies de peculato que tem. Quais são elas, pessoal? 8 espécies. Peculato, apropriação, parte 312, né? Peculato, desvio. Peculato, culposo. Peculato, furto. 2 espécies de peculato eletrônico, né, que seria a 313A e 313B, inserção de dados falsos em sistema de informações, ou 313B agora, alteração não autorizada em sistema de informações. São 2 espécies de peculato eletrônico. E também o 8ª espécie, que não está no Código Penal. Está onde? Na CLT. Artigo 552 da CLT. Professor, você está doido? Na CLT não prevê crime, mas ela apenas indica a conduta. Seria o quê? Quando presidentes de sindicatos ou associações se dilapidarem os bens daquela instituição, o que diz lá a lei? Elas devem responder por peculato, conforme prevê o quê, pessoal? O Código Penal. Então, por isso é chamado de peculato por equiparação. Falta 1 segundo, a Janaína está ficando nervosa já. Também é importante analisar a diferença entre corrupção passiva e corrupção o quê? Ativa. É uma exceção à teoria monista, que é a teoria unitária, certo? Onde todas as pessoas que contribuírem para a mesma ação delitiva tendem a responder pelo mesmo crime, certo? 317, corrupção o quê? Passiva. 333, corrupção o quê? Ativa. Depende uma da outra para existir? Não. As penas são as mesmas, penas pesadas, né? De 2 a 12 anos, e estou indo embora com vontade de ficar. Certo? Isso... Mas se é surpresa, você contou? Pessoal, então muito obrigado a todos. Desculpa aí um pouco da pressa, espero que você tenha contribuído. Muito obrigado. Lindão. Vocês perceberam que o Tadeu ele consegue colocar a língua no nariz? Faz favor, Tadeu. Uou! Mais uma pochilinha aí, vamos lá? Agora vou chamar o Evandro, não, você vai chamar o 3. Vamos lá. 625, cadê? Pulseirinha 625. Tá aí não? 711. 711? Oh, vem cá pegar. Você quer só um volume ou completa?
Então sobe lá, sobe lá, sobe lá. Aí senão de pegar embaixo não rola não. Eita. Aqui é o seguinte, não importa o salário, é bonita a capa. Aí, isso aqui vai pra guerra aqui, ó. PM daqui de Goiás, ó o padrão, o jeito que é, filho, ó. Hã? Ui! Como é que é seu nome, meu querido? Gesley, Você é da onde, Gesley? Anápolis. Ó, pessoal de Anápolis, uma salva de palmas, pessoal de Anápolis aí, gente. Você é lá do curso Meta? Lá do professor Jefferson? Um abraço para todo mundo do Meta aí, manda um abraço para lá. Meu querido, tá aqui, parabéns. Faça... Ah, essa apostila ela tem 1.013 páginas, 2.500 exercícios. Pode começar, tá? Um abraço. Meus queridos, vocês viram aí o cupom de vantagens aí que tá dentro do seu material? Então você viu aí, ó, curso de gestão em segurança pública. Você já vai ter a apostila grátis. O preparatório da Polícia Militar. Você vai ter 2 cursos, o do diferencial e o do Alphacom grátis, tá? Quem matricular no nosso presencial vai ter o nosso online e o Evandro já fez o compromisso de passar, disponibilizar o online dele também. Dia 13 agora de 13 de outubro a gente começa já carreiras policiais, delegado, cadete, PRF e PF, tá? Temos aí também, ó, desconto aí para o curso online, desconto em livro, enfim, só vantagens, ok? E também, novidade agora no diferencial, nós já temos preparatório para a OAB, primeira e segunda fase.